Sou o professor Dilson Catarino. Aqui é gramática da língua portuguesa, passa confiar. E aí, não dá? É uma coisa de louco, né? Quem não se apaixona dele? Quem não continua apaixonado dele? Hã? Tá certo isso? Sim. Apaixonei-me dela, namorei com ela, continuo apaixonado dela. Coisa que os brasileiros não usamos comumente. Nós usamos o verbo apaixonar-se com a preposição por, o adjetivo apaixonado com a preposição por e o verbo namorar sem a preposição com. Inclusive, em sala de aula, eu mesmo falava em sala de aula antigamente, quando nas décadas de 1980, 1990, 2000, até aproximadamente, não, até exatamente 2014, quando saí da sala de aula, eu dizia namorar alguém, namorar algo. Porém, os dicionários Wise, Aurélio, Aulete e Porto e o dicionário de regência verbal de Celso Pedro Luft, eles registram o verbo namorar como transitivo direto, ou seja, o verbo que rege complemento sem preposição alguma, mas eles aceitam o uso da preposição com. Todos eles aceitam. Wise, Aurélio, Aulete e o dicionário Porto, que é de Portugal. O dicionário Michaelis não fala nada, só diz que é verbo transitivo. E o dicionário Príbaram, de Portugal, também não fala nada. Então não é que eles não aceitem, eles não registram apenas. O dicionário de regência de Francisco Fernandes diz que é apenas verbo transitivo direto, não registra a preposição com. Mas o Wise, Aurélio, Aulete, Porto e Luft, 5 dicionários importantes, registram a preposição com. Então, cuidado concurseiro, cuidado concurseira, pode cair isso num concurso. Mas saiba, ou saibam, concurseiros e concurseiras, Luft diz, a regência primitiva é transitivo direto sem preposição. A preposição com é aceita. Então vejam os exemplos. Namorar um vestido não é no sentido de ter como namorado, é no sentido de querer possuir, querer ter o vestido. Ela namora aquele sem vergonha, que é a regência primitiva, e ela namora com aquele sem vergonha, que é a regência aceita. E aliás, Luft também fala. Eles não dizem que é um verbo transitivo indireto. Eles não. Luft não diz que é um verbo transitivo indireto. Diz que a preposição com é normal, considerando-se os traços de companhia, de encontro. Diz que é um uso perfeitamente legítimo, moldado em casar com e noivar com. Então, se cair em algum concurso, provavelmente eles não dirão que é um verbo transitivo indireto, mas poderão cobrar o uso da preposição. Algumas gramáticas já trazem, inclusive, namorar com, iniciando um adjunto adverbial de companhia, como é o comentário de Celso Pedro Luft. O verbo apaixonar, os dicionários dizem que ele é transitivo direto, ou seja, rege complemento sem preposição. Por exemplo, o futebol apaixona multidões. O verbo apaixonar-se, pronominal, ou seja, cada pessoa tem seu pronome. Eu me apaixono, tu te apaixonas, ele se apaixona, nós nos apaixonamos, vós vos apaixonais, eles se apaixonam, segundo todos os dicionários de regência verbal. Bom, quais são todos os dicionários de regência verbal? Francisco Fernandes e Celso Pedro Luft. Ambos, que são os mais importantes, não, aliás, até desconheço outros, rege 2 preposições o verbo apaixonar-se. Apaixonar-se por e apaixonar-se de. O rapaz apaixonou-se pela moça, o rapaz apaixonou-se da moça. E o mesmo ocorre com os dicionários de regência nominal de Francisco Fernandes,
de Celso Pedro Luft e de Alfredo de Carvalho. Os três dicionários dizem que o adjetivo rege a preposição por também e a preposição de. E o dicionário de Alfredo de Carvalho também diz que o adjetivo apaixonado rege a preposição com, no sentido de estar aflito. Ele ficou apaixonado com a morte do irmão. Ele ficou aflito, coisa que ninguém usa. Duvido de que seja cobrado isso em algum concurso. Então, apaixonado de, apaixonado por, como no exemplo, apaixonado por futebol não perde um jogo sequer. Apaixonado de futebol não perde um jogo sequer. Sou o professor Dilson Catarino, aqui. É gramática da língua portuguesa, pode confiar. E você sabe, aluno, aluna, o meu foco é você, sem dúvida alguma.